queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, você conectado com o mundo e o mundo ligado em você. Damos início a mais um programa Conscientizando, Conscientizar para Evoluir. E esse programa é um programa muito especial para mim, porque hoje eu vou trazer para vocês a constelação familiar. Os famosos bonequinhos e todos os movimentos que eles fazem. Confesso que eu tô um pouco, não nervosa porque eu entendo do meu conteúdo, mas eu digo assim, até ansiosa porque é a primeira vez que eu me exponho a tantas pessoas. Mas eu tô muito feliz porque foram muitos e são, né, a cada dia é um dia de estudo, e foram muitos anos de estudo, muito conteúdo, muitas vidas transformadas, e o meu propósito com a constelação familiar sempre foi transformar a vida de alguém. Então, cada pessoa que eu faço um movimento sistêmico, e essa pessoa ela tem uma viradinha de chave, aqui pra mim já tá valendo. Porque todo mundo tem um propósito no mundo e esse é o meu. Eu desejo que vocês me vejam sempre com bons olhos no dia de hoje, porque eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa que tem medos, anseios, assim como todos vocês. Eu sou uma profissional que quando ela sai diante dessa bancada, diante desses bonequinhos, eu me sinto feliz e realizada. Esse é o meu propósito de vida, constelação familiar. Se tu tiver alguma dúvida, já ouviu falar sobre constelação, quer saber de onde vem, de onde vai, o que vem, agora é a hora. Não tenha medo. Ligue para o 21 97 159 1211. Manda a tua pergunta, porque eu vou responder ao vivo, meu amor. Comigo que é tia, mata a cobra e o resto já sabe, né? A gente já sabe. A intenção desse programa de hoje é justamente para ti, que fica aqui comigo toda terça-feira às 20h30 e não consegue entender ou até mesmo ter um pouquinho a mais de conhecimento sobre as técnicas que tem hoje em dia de terapia holística, de terapia primal, de terapia, psicologia, psicanálise, enfim. Nós somos vasto desse conhecimento. E a constelação familiar ela é só mais uma terapia integrativa que ajuda com que a pessoa tenha uma virada de chave, ou seja, a saúde mental da pessoa fique mais organizada. Essa é a palavra certa. Então, eu desejo que seja um programa lindo para todos nós. Eu estou muito feliz e realizada. Eu agradeço e honro todas as minhas ancestrais e os meus ancestrais, pois eu sei que a partir de hoje, no dia 1º de julho, esse programa vai ser transformador na minha vida e na vida de todos aqueles que acompanharem. Hoje é um divisor de águas na minha vida e no meu conhecimento. E cada vez mais, com amor e respeito à ancestralidade e a todos aqueles que passam, que estão e que passarão pela minha vida, eu vejo todos vocês e eu respeito e honro o sistema de cada um de vocês. Por favor, Luciana, uma música para nós começarmos em seguida a nossa aula de constelação familiar. Ser feliz é sobre isso, é sobre evoluir e ser feliz. Todos nós estamos aqui buscando isso. Vamos falar sobre constelação familiar. O que é a constelação familiar? O que são esses bonecos que andam para lá e para cá e viram uma chave enorme na nossa cabeça? Constelação familiar é uma técnica conhecida por Bert Hellinger, que é um alemão, que ele fundou baseado na história dos lugares e processos que ele fez. Então eu já vou te dizer que o nome constelação não é. O nome correto é Familienstern, é um nome alemão. Então, de 1950, quando tinha esse nome lá, Familienstern, não se tinha tradução para todos os países. Mas, como Freud, Carl Jung, já trabalhavam naquela época com a terapia primal, né, com a terapia familiar, existia um nome próximo que era Constellation familiar. O que naquela época eles fizeram? Eles trouxeram, pega essa daqui, sabendo que a técnica do Carl Jung e do Freud não era tão movimentada quanto a constelação familiar, era uma conversa de terapia, eles pegaram, observaram o movimento do Bert Hellinger e ali eles tomaram para si, colocando o nome da constelação familiar como reposição familiar. Ou seja, Familienstern é
posicionamento familiar e reposição familiar. Por isso que quando você assistiu aquela série Uma Nova Mulher, quando você viu os movimentos que eles estavam fazendo, fazia toda a diferença, a pessoa se colocava naquele... Porque tu está te posicionando. Por isso que na sistêmica nós utilizamos os bonecos. Porque quando o teu inconsciente, ele vê, ele traz a consciência e te dá a expansão total de consciência. Então é muito importante tu saber que a constelação familiar, o nome fundado dela é Família Stellen. Por favor, os alemães que estiverem assistindo, corrijam, recebo, tá? Receba essa correção. Mas o importante é, como eu digo, se a melhor da terapia, ela não tiver nenhuma transformação, qual é o significado dessa terapia? E eu olho para a constelação com muito carinho, com muito respeito, porque ela transformou minha vida. Inclusive, eu fiz uma transição de carreira. Brevemente, eu vou dizer que eu trabalhei 8 anos na OAB do Rio de Janeiro, sou formada em gestão jurídica, tenho minha BBA em compliance, e tive os meus processos. Em 2017, conheci a minha professora, Denise Desante, mora em Portugal, maravilhosa, e ela sempre disse, tu precisa ser constelador, e eu não entendi o porquê. Mas, pelos processos que eu passei por ela, e não foram muitos, vou te dizer a verdade, eu entendi que eu estava fora do meu lugar. Posicionamento familiar, reposição familiar. Eu estava fora do meu lugar. E quando eu tomei a consciência disso, as coisas começaram a se organizar. Porque o nosso sistema, ele trabalha para o todo, em prol do todo. Então, lembre-se, se você está no seu lugar, na sua família, tudo flui. Quem foi Bert Hellinger? Ele foi um missionário. Ele trabalhou na África do Sul como missionário numa tribo que se chamava Zulu. E é muito legal essa história. E, inclusive, se tu botar lá no Google, tu vai perceber que essa tribo Zulu, ao olhar do Bert Hellinger, o que chamou a atenção foi que todo mundo respeitava os ancestrais, ou seja, os mais velhos. E existia algo muito importante naquele sentimento, onde respeitar os mais velhos trazia a ordem. E isso fazia com que a ordem natural do amor, quando ela surgia algum desequilíbrio, aí vinha uma complicação. E ele percebeu isso porque todas as vezes que naquela tribo alguém que era mais velho ou mais novo saía fora, eles faziam uma reunião e colocavam aquela pessoa ali no meio. Ó, sistema, colocava a pessoa no meio para que ele pudesse entender o lugar dele ali naquele sistema. Então, tu percebe, o olhar do Bert Hellinger sempre foi para saber assim, o que está acontecendo aqui? Existe uma ordem natural de amor. E onde é que é essa ordem natural do amor? É quando a gente nasce, nossos pais cuidam de nós, é quando a gente cresce e é quando a gente vai seguindo a nossa vida. O que acontece no meio do caminho? A gente se perde e na grande maioria das vezes a gente sai do nosso lugar. Então, o Bert Hellinger, ele observando toda essa caminhada, ele percebeu a importância de aprimorar o conhecimento dele. E o que ele fez? Ele estudou psicanálise e outras terapias e foi pelo processo todo, há mais de 50 anos, desenvolvendo e trabalhando a alma humana. Por isso que quando eu digo para os meus pacientes que um dos melhores pontos da constelação, e até mesmo se tu quer te conhecer sem fazer terapia, é tu aprender a observar, perceber e sentir as tuas emoções. E foi isso que o Bert fez. Quando ele observou que naquela tribo, os ancestrais, eles trabalhavam de uma forma de ordem, eu senti que algo diferente acontecia. O observar, perceber e sentir fala muito, só que hoje em dia a gente não faz mais isso. Então, naquela época, ele teve esse trabalho. Então, ele fez um trabalho bem profundo, bem amoroso, mostrando todas essas dinâmicas. E aí, quando a gente fala de constelação hoje, a gente vê uma vasta quantidade, porque ele sempre disse que as constelações estão em movimento. E é importante, porque o movimento do novo te tira da inércia. E o olhar para as constelações foi onde ele descobriu as 3 ordens do amor, que é o pertencimento, a ordem e a hierarquia
e o dar e receber, que são os pontos focais da constelação familiar. Então, tomar essa consciência no jogo é muito importante. E vocês, ouvintes que estão aqui me assistindo agora, eu quero dizer para vocês que isso que eu estou explicando para vocês agora, e o que eu vou passar daqui para frente, é o que eu faço com as pessoas no consultório gratuitamente. Porque eu, como terapeuta, e com respeito que eu tenho à ancestralidade e o amor pelo meu trabalho e pelas minhas ancestrais, eu sempre tive a consciência de que quando a pessoa diz assim para mim, eu nunca fiz uma constelação, então eu digo para ela, eu vou te dispor 15 a 20 minutos do meu tempo e vou te explicar o que é. E só nessa explicação que vai vir no próximo bloco, tu já vai virar um monte de chave sem me dar R$1. E aí, a gente segue o jogo. Porque a importância é o processo. A gente expandir a mente. E o que eu, Michele, fiz? Eu entendi que nós somos mente, corpo e espírito. A mente, ela fala muito sobre a neurociência, que foi a minha pós que eu fiz. O corpo e a alma, eles falam muito sobre o nosso sistema, porque a gente traz os traumas dos nossos pais, a gente traz os traumas dos nossos avós, e a gente precisa ter a consciência do que veio. Mas o passo que nos trava, eles podem estar sim, porque o nosso cérebro, o que ele faz? Ele diz, não, tu não vai porque tu não vai dar conta. Ele mostra um caminho de sobrevivência. Eu quero que tu mantenha vivo, então eu vou fazer com que tu paralise. Então eu uni essas duas coisas e criei uma técnica que é o método direto ao ponto, né? Você vive o que você merece, né? Na verdade não é o que você é, o que você se permite. Você só vive aquilo que você se permite, que é o método direto ao ponto, é onde eu trago várias técnicas incluídas para que em 2 sessões tu consiga virar a tua chave. É sensacional, vale a pena experimentar. Mas hoje eu estou aqui para falar de constelação familiar. Então, quando eu falei sobre o Bert Hellinger, eu posso também falar sobre Virginia Satir. Virginia Satir, ela fez a terapia primal. Ela é autodidata. Virginia Satir, com 3 anos, ela já estava falando e lendo. Ela é americana, ela já fez a passagem, ela não está mais em vida, mas junto de Rupert Sheldrake, que foi quem estudou o campo mórfico, né? Porque as pessoas dizem assim, nossa, mas como, de onde vem tudo isso? De energia. Nós somos energia. Não adianta tu me dizer que não, que a gente é. Porque assim, a energia, ela vem da nossa alma. Então, tu traz essa herança genética. E a sistêmica, ela diz que a gente traz entre 7 a 11 gerações. E aí, se tu perceber, na grande maioria das vezes, tu não sabe nem quem é o teu bisavô. Tu para no teu avô. Hoje em dia, a gente não vai nem no vô, né? A gente fica ali porque a gente esquece, a gente exclui essas pessoas. Então, o que a sistêmica ela faz? Se tu sabe de onde tu vem, tu sabe para onde tu vai. Então, a importância de tu saber da tua história, não é tu permanecer nesse passado, mas tu ter a consciência da onde tu está, da onde tu veio, para onde tu vai. Até aqui tá tudo bem? O Bert Hellinger, eu até anotei uma frase que eu achei bem interessante, que ele falou que quando... Eu vou ter que ler, gente. Ele percebeu que as ordens naturais do amor eram violadas no sistema, gerava dor e repetição. Então, o que a sistêmica faz? Quando eu pego os movimentos e faço, eu te mostro aonde está a repetição. Então, muitas vezes, tu tá dizendo assim, nossa, Michele, eu ando em círculos. Por quê? Porque eu não tenho consciência. Por que eu não tenho consciência? Porque eu estou repetindo o meu sistema. Mas quando eu consigo ver essas pessoas aqui, eu consigo saber quem está fora do seu lugar e qual é o grau de importância daquela pessoa. Mas também tem outro ponto importante. Nós viemos do tempo das cavernas, que naquela época, para que nós pudéssemos sobreviver, nós andávamos em bando. Só que hoje não é mais assim. Mas ainda a gente traz essa energia pesada de lá. Então eu quero que vocês entendam nesse bloco que eu tô falando sobre isso, essa parte é muito teórica mesmo, para quando falarem sobre constelação para vocês entenderem que é algo muito profundo e tem que ter respeito por isso. Não é simplesmente sentar na mesa com alguém, pegar os bonequinhos e fazer um movimento. Não. Tu tá lidando com algo muito profundo daquela pessoa e tu precisa ter um respeito e um cuidado. E é a partir daí que o profissional, ele começa a ser qualificado e respeitado. Porque é onde eu respeito o sistema do outro, eu vou ter o respeito do outro sistema.
ok? Gente, o Luciano tá aqui. E vai tirar foto e vai fazer isso e vai fazer aquilo. Tá? Tem perguntas. Manda pergunta. Então, vamos lá. Pergunta, gente. Manda aí, ó. 21 97 159 1211. Vamos lá, vamos de pergunta. Miriam, ouvinte, tá? Miriam de Brasília. É comum ter dúvidas ou recaídas em antigos padrões após uma constelação? Se sim, como lidar com isso? Tem várias perguntas só nela, então responde essa aí. Tá. Eu faço a próxima. Tem sim. E é muito comum porque nós temos uma criança ferida que ela precisa de uma expansão de consciência. Ou seja, a minha criança ferida, ela vai tocar no meu adulto. Então, vou pegar aqui, ó. A minha criança ferida. Eu fiz uma constelação. Eu sou adulta, fiz a constelação. Abri a minha consciência. Ok. Só que aí eu preciso olhar para a dor dessa garota aqui. E é essa garota aqui que me paralisa no mundo. Porque ela não tem a consciência. Então eu preciso entender que eu não sei ser adulta. Eu sei ser criança. E eu preciso acolher ela. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a constelação não deu certo. A constelação deu certa. Cabe à tua pessoa ter a paciência de entender que a tua alma, o teu espírito, o teu sistema vai entregar o que tu precisa no momento certo. Por isso que nós, consteladores, no caso nós, eu digo pelo que eu aprendi, que a constelação ela reverbera por um período de 2 anos. E quando tu faz a primeira constelação, principalmente a constelação com bonecos, porque tem constelação na água, tem constelação em grupos, principalmente a constelação com bonecos, tu fica numa sangria para viver. Tu quer viver enlouquecidamente. Eu tenho uma paciente que ela, quando constelou a primeira vez, até rapou a cabeça e virou a chave, trocou de empresa, fez uma coisa doida e hoje tá muito bem, é muito legal. Então, assim, tomar essa consciência é muito importante, porque tu tem uma criança ferida. Antes de tu querer sair abrindo a porta pro novo, tu precisa passar uma debacetinha aqui e começar a cicatrizar essa ferida. E aí sim tu começa a seguir pro novo. Ok, Miriam? Um beijo pra ti. Da Miriam. Ai, Miriam. Quem pode se beneficiar de uma constelação familiar? São 5 perguntas dela. Tá. Todo mundo que tiver no teu sistema. Um exemplo. Se tu faz uma constelação, automaticamente os teus filhos, eles recebem essa energia porque vai entrar na ordem. O teu marido, os teus pais, todo mundo que tiver no teu sistema. Porque a intenção do campo é que todo mundo volte para o seu lugar. Nosso serviço no sistema é a serviço do todo. Por isso que está todo mundo aqui. Não adianta eu querer tirar um porque eu não gosto, porque isso vai deixar o desequilíbrio e vai trazer a escassez financeira, e vai trazer as doenças, as dificuldades, os conflitos, porque as pessoas não estão no seu lugar. Todo mundo tem um lugar de importância. Próxima pergunta. É preciso acreditar na constelação familiar para que ela funcione? É uma questão de fé? É isso que ela quis Não dizer. necessariamente. Eu digo não necessariamente porque a constelação familiar ela não é espírita. Ela não é espiritual, não tem nada a ver com espiritual. E aí tu percebe que tem outras pessoas que fazem dinâmicas assim, e tá tudo bem, porque o campo tem para todo mundo, mas ela não tem nada a ver com espiritismo. Ela é uma parte de organização, o amor da ordem. Então, se tu sabe que tu acorda todo dia de manhã e tu vai, ao acordar, tu vai levantar, tu vai ao banheiro, tu escova os dentes, tomar banho, depois tomar café, isso é uma ordem que tu tem. Se nesse movimento tu faz algo diferente, tu vai te sentir estranho. Então, é muito mais sobre a tua ordem do que sobre a tua fé. Então, eu digo não necessariamente porque tem consteladores que constelam a Bíblia. E tá tudo bem, eu não tô aqui para julgar. Mas a constelação em si, mesmo o Bert Hellinger sendo missionário, ele largou a batina para poder trabalhar a alma humana. Próxima. Existem exercícios ou práticas recomendadas para auxiliar na assimilação dos descendentes pós-constelações? Eu não recomendo. Eu não recomendo porque o Bert Hellinger, ele sempre disse que o que a alma captura numa constelação é o que a alma vai absorver, o que for importante para que tu consiga seguir na vida.
Então, se eu facilitar o teu caminho, tu não vai conseguir dar um passo para frente. Tu simplesmente vai se sentir culpado e vai olhar para trás. Existem sim exercícios que podem dar um acalento, até porque tem pessoas que não estão preparadas para lidar com a dor. E quando a gente fala com sistêmica, a gente está falando sobre dores profundas, e profundas mesmo. Então, o profissional em si, ele precisa ter um cuidado com a pessoa. E tem algo importante que eu quero falar para ti, para todo mundo que estiver ouvindo, Miriam, que o Bert Hellinger, ele era alemão e ele era muito cirúrgico. Aqui no Brasil, a gente é mais emocionado. E aí, o que a gente faz com essa emoção? A gente tem um carinho a mais, um acolhimento com as pessoas. A gente é quente, a gente é tropical. Na verdade, todo povo europeu, o povo americano, é um povo mais frio. Os latinos são mais quentes, são mais emotivos. Exatamente. Então, assim, esse é o olhar, assim, poderemos ser cirúrgicos. O Bert Hellinger, numa constelação, a pessoa falava o tema, ele fazia o movimento e dizia, tá, tu já pode ir pra casa. Aí a pessoa ficou assim, cri, 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 cri. Assim as constelações do Bert Hellinger. Não, eu não posso fazer isso. Eu, como Michelle, não posso fazer isso porque a minha nação é outra. Última, da Miriam ouvinte. Quanto tempo leva, em média, para que os efeitos de uma constelação se manifestem plenamente na vida do constelado? Depende da pessoa. Por que depende? Porque muitas vezes as pessoas que trabalham, a pessoa nem trabalha o seu autoconhecimento. Aí ela chega e diz assim, eu quero constelar. Aí eu pergunto, sabe o que é isso? Não. Então, assim, quando a pessoa não sabe nada do seu autoconhecimento, vai demorar um pouco mais, mas vai acontecer. Agora, se a pessoa já tem um pouquinho do seu autoconhecimento, um pouquinho que eu digo mesmo, um pouquinho, ali já vai ser uma grande transformação. A constelação, ela reverbera por um período de 2 anos. Mas tudo depende da expansão de consciência do constelado, porque é ele que vai saber o quanto a motivação e o impulsionamento dele diante da vida. Tem muita gente que constela e diz, não aconteceu nada. Pode ser que seja o profissional também que não tenha utilizado o movimento certo, não sei. Mas a importância é que essa pessoa saia pelo menos com um pontinho de virada de chave. Isso pode ser na hora, pode ser num sonho, pode ser uma semana depois. Não tem, porque cada ser humano é único. Não tem uma fórmula mágica. O que eu posso te dizer é que acontece, mas quem tem o seu autoconhecimento um pouquinho mais desenvolvido, percebe a diferença. Por isso tem gente que não gosta da constelação. E tá tudo bem, acha que é bobagem, que não é. Mas só quem passa por um profissional sério e pela constelação familiar com um profissional sério, sabe a transformação que dá. E é uma transformação surreal. Tem mais uma pergunta, Miriam? Olha, Miriam. Não. Então vamos lá. Então, assim, o que eu quero falar pra vocês hoje? Pra quem é a constelação? Pra todo mundo que esteja com vontade de transformar a sua vida e lidar com as suas próprias dores. Não é fácil. Não é fácil, mas é mais rápido do que tu sentar numa mesa com um psicólogo, um terapeuta e fazer 1 ano, 2, 3 de terapia. Porque tu vai ver as tuas evoluções baseada no que tu vai tirando do teu inconsciente. Então, se a gente faz um movimento e te apresenta os bonecos, o teu inconsciente ele vai trazer à luz aquilo dali. E tu vai aprendendo a lidar. É difícil, gente. Por que tu acha que as pessoas não querem trabalhar, se autoconhecer e ter saúde mental? Porque dói, e dói muito. Não é fácil. Tu tem que entender que tu é culpado pelas tuas coisas. Porque todo mundo quer culpar alguém. Mas assim, isso daqui eu vou deixar pro próximo bloco, tá? Vou botar uma música pra gente dar uma respirada, vou tomar uma água e vamos seguir. Vamos, produção. Estamos de volta, nosso programa Conscientizando, Conscientizar para Evoluir. Estamos hoje falando sobre constelação familiar. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão no site, que estão mandando mensagens também. E fico muito feliz, porque quem é meu cliente já sabe que eu digo direto, eu amo o meu trabalho. Eu faço isso com muito amor, tá? Agora, eu quero muito, assim, que a partir desse momento que eu vou entrar agora, que eu vou falar sobre as 3 ordens do amor, que quem tiver alguma dúvida pode mandar pelo WhatsApp da rádio, que a Lu vai me passar. E são movimentos bem importantes, até porque, assim, tu vai te identificar sempre, a gente sempre se identifica com alguma coisa, não existe essa possibilidade de não se identificar. E quando a gente se identifica,
é um movimento do qual a gente precisa olhar para ele, tá? Agora eu vou falar sobre a primeira lei. E essa lei, quando Bert Hellinger, ele lá olhou para a tribo Zulu, o que ele viu? A lei do pertencimento. Todo mundo tem o direito de pertencer ao sistema. Todo mundo tem o direito de pertencer ao sistema. O tio feio, a tia chata, enfim, a criança enjoada, todo mundo tem o direito de pertencer. Quando uma pessoa é excluída, esquecida, rejeitada, abandonada, todo o sistema sofre. E o que acontece? Vou te dar um exemplo. Aqui, ó. Eu gosto muito de virar, vamos supor. Aqui é o sistema familiar. Quando essa pessoa que sai, tu percebe que fica um buraco. Esse buraco... Ah, tá, pra mim olhar. Ah, tá. Não, é que eu preciso mostrar o movimento. De lado? É, de lado, pra fazer sentido. É, ao vivo, ela tá aqui dizendo... Os bonequinhos estão de lado pra vocês. Que Mas nós vamos olhar, é que vocês precisam entender, Luciana. Peraí que elas já vão voltar ao normal, tá? Então, eu vou voltar aqui. Então, olha só. O que acontece? Esse aqui é o sistema. Todo mundo tem o direito de pertencer. Quando uma pessoa sai fora do lugar, tudo entra em desequilíbrio. Gente, isso é muito importante. Porque todo mundo nasceu com uma ordem. Tu teve a hora de nascer, tu teve a hora de chorar, depois tu fez 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que é sistêmica que ela fala? Sobre a ordem. Quando eu estou no meu lugar, tudo flui com leveza. Até o caos flui com leveza. Só que quando, por algum motivo, a pessoa, ela é rejeitada, julgada, excluída, tia chato, primo tarado, tio bandido, todo mundo. Tem algo no sistema também que fala muito, que são os segredos de família. Nossa, isso dá muito problema, porque esse lugar ficou vago. Toda pessoa, mesmo que eu não concorde com o que ela fez, e eu não sou obrigada a concordar, eu tenho que aceitar que ela veio desse sistema. Só que quando eu excluo essa pessoa, a próxima geração se identifica com a dor. E o que acontece? Ela olha para trás. Então, é muito comum, dentro da sistêmica, a próxima geração se identificar ou com o tio que bebia, ou com o pai que fazia alguma coisa, ou com a mãe que sofreu alguma coisa, porque essa geração vai olhar para a falta que essa pessoa está fazendo. Então, lá no sul, pelo menos, tem um ditado que diz, nossa, fulaninho nem conheceu o ciclano, mas é tão parecido com ele. Porque nós temos essa ordem, o pertencimento é a nossa ordem. Na época das cavernas, todo mundo andava em bando. Olha, faz muito tempo isso. Todo mundo andava em bando. Então, quando eu tenho a consciência que eu não preciso aceitar o que essa pessoa fez. Fez errado. Mas eu não preciso concordar, mas eu tenho que aceitar. Ele é meu tio. Eu não preciso ter um abraço dele, eu não preciso estar perto dele, eu não preciso nada disso. Eu só tenho que aceitar que ele veio do meu sistema, eu não preciso nem falar com ele. E aí a gente está falando sobre dores profundas, dores profundas mesmo. Tem pessoas que foram abusadas, tem pessoas que foram destratadas, tem milhões de situações. Então, para falar sobre isso no sistema, eu preciso entender que viemos de 11 gerações para trás. E essa pessoa aqui só está repetindo o padrão de alguém lá atrás. Ou alguém que passou pela guerra, ou alguém que passou fome, ou alguém que veio do navio, ou alguém que nem conseguiu chegar na vida. Então, tu percebe que a sistêmica ela é muito profunda. E hoje eu estou tendo a oportunidade de falar para todos vocês realmente isso, para vocês terem consciência do pertencimento. Todo mundo tem o direito de pertencer. Eu não preciso concordar com o que essa pessoa fez no meu sistema, mas eu tenho que respeitar e aceitar que ela faz parte. E tem algo que eu quero te dizer que é muito importante dentro dessa primeira lei, que é a parte do falecimento. Nós, por si só, fomos educados a excluir as pessoas. E eu atendo muitas pessoas que sentem um vazio do pai e da mãe, porque foram eles que nos deram a vida. Eu não preciso concordar com a história deles, mas eu tenho que aceitar que a minha vida é receber deles. Ponto. E o que acontece nesse jogo? Quando meu pai morreu, eu excluí ele. Aí tu pergunta, tu tem pai? Não, eu não tenho pai.
Gente, eu tô excluindo o meu pai. Automaticamente, eu vou sentir falta dele. E quando eu sinto falta, eu vou buscar em alguém aquilo que eu não tive. Então, tu percebe que é uma sutileza da sociedade e da nossa visão ter que olhar para isso com carinho. Nós temos conexões. O pai e a mãe nos deram a vida. É isso. Eles nos deram a vida e tá aqui dentro. A gente é 50% querendo ou não dessas pessoas. Eu não preciso concordar com o que eles fizeram, mas eu tenho que respeitar a história deles. E seguimos daqui. Então, tu precisa entender que a lei do pertencimento diz que todo mundo tem o direito de pertencer. O tio chato, o tio tarado, a prima chata, os rejeitados, abandonados, esquecidos, todo mundo tem o direito de pertencer. E isso é a parte mais importante da história, tá? Agora nós vamos falar... Vou tomar uma água. Tomar uma água. Luciana tá perguntando se eu quero música, eu disse não. Então, assim, eu vou entrar agora no segundo ponto, e é um ponto muito legal, e eu tenho certeza que milhões e milhões de mulheres, principalmente, vão se identificar. Os homens também, porque é um padrão. E esse padrão, ele faz com que a gente tenha consciência das repetições, e isso é o que a sistêmica faz. Bert Hellinger, quando ele foi e passou aquele tempo com aquela tribo, onde ele percebeu que a ancestralidade se organizava através da ordem, ali ele percebeu que a importância da ordem e da hierarquia. A Luciana tem uma pergunta, e antes de eu falar disso aqui, eu vou querer saber da pergunta. Não quero me identificar nesse momento, mas tenho uma pergunta. Se alguém sofre um aborto, mesmo que o filho não nasceu, pode gerar um desequilíbrio no sistema? Eu posso constelar pela minha família, porque nos identificamos com a dor das gerações passadas e não com a parte boa, já que pertencemos a todas as partes. Tu deve constelar, meu amor. Tu deve constelar, porque tu pode estar identificada. Antes de entrar no pertencimento, eu vou te explicar o que acontece. O que acontece aqui? Quando tem um aborto, essa vida, ela não seguiu. Mas o que as pessoas fazem? Olha o pertencimento. Elas excluem o aborto. E aí tu pergunta assim, quantos filhos tu tem? Ah, eu tenho 1. Mas ela teve 3 abortos. Na verdade, ela tem 4. Ela tem 1 em vida e 3 que fizeram a passagem. E aí eu volto a dizer a educação que a gente teve. Excluir pai, excluir aborto. Tu percebe? O caminho da vida é muito simples. Existe uma ordem. E qual é a ordem? Existe aquele que chegou até aqui e não vingou. Mas ele abriu a porta para que o próximo pudesse chegar. Só que se eu não olho para esse filho que não conseguiu seguir na vida, automaticamente o próximo vai começar a olhar para ele. E aí começam os conflitos. Normalmente a criança tem problema de fala, a criança fica doente, ela tem muita... Eu peguei uma moça, a Carinha, assim, o filho dela tinha muita bronquite, sabe? Tudo que me leva pra não ir pra vida. E aí eu tô sempre adoentada, eu não entendo por quê. Porque inconscientemente eu estou identificada com alguém que não viu. Mas essa criança, ela só quer ser vista. Então, se a mãe constelar e olhar para isso e realmente for esse movimento, a gente vai acolher e a mãe vai sentir isso. Porque são movimentos de alma, gente. Lembra que eu falei? A alma e o corpo falam sobre o nosso sistema. E a mente, ela fala sobre a consciência que a gente tem. E quando a gente junta tudo isso daqui, a gente começa a expandir o nosso consciente. E aí a gente consegue ter leveza na vida e lidar com nossos problemas. Quando tu olhar, eu tô toda arrepiada, tô falando isso, mas eu tô toda arrepiada. Olhar para esse aborto com carinho, com respeito, acolher ele com tudo que se passou e aceitar. Porque a maior dificuldade das pessoas é aceitar. Lembra que eu falei do pertencimento? Eu não preciso concordar com o que aconteceu. É difícil, é muito difícil. Mas eu tenho que aceitar que foi um fato. Quando eu aceito, eu acolho e o campo, ele fica apaziguado e traz paz. E todo mundo começa a fluir com leveza. Aí vem a ordem que o Bert Hellinger fala. Tem mais alguma pergunta, Lu? E a mulher que... a pessoa também não quer se identificar. Tá. E a mulher que faz vários abortos e acabou sem ter filhos. Como funciona?
Tem alguém que tá querendo dizer alguma coisa. A repetição de padrão, ela tá querendo mostrar alguma coisa. Quando tu constela, a gente pode vir da onde vê, olhar da onde vem isso daí. E aí é o que eu falei, nós temos de 7 a 11 gerações. O que tu pode também perguntar pro teu sistema, pra tua mãe, pra tua avó, não sei, o que aconteceu com essas mulheres? Quantas delas tiveram filhos? Quantas delas, os filhos perderam filhos? Isso fala muito sobre o que tu tá vivendo hoje. Mas é o que eu falei no começo, muitas e muitas vezes a gente não sabe da história do nosso passado. Então a gente não entende por que a gente repete. A minha avó materna, ela teve 13 filhos. 13 filhos. A minha avó paterna, até dezembro do ano passado, ano retrasado, eu achava que era só o meu pai e a minha tia. Mas aí eu descobri que tinha um filho antes do meu pai. E aquilo me tirou mais um peso. Porque a gente vai buscando no sistema equilibrar as coisas. E isso não é uma busca porque eu fui buscar. Automaticamente as coisas vão chegando, porque tem que chegar em ti com leveza. E tu diz assim, não, tu pertence. E aí começa a seguir. O importante é tu tomar consciência da onde vem. Eu tenho uma cliente de Brasília, a Miriam, ela foi uma das minhas primeiras clientes, ela está comigo até hoje. Ela tinha dificuldade para engravidar, ela estava há mais de 10 anos. Ela tá assistindo a gente, ela tá de mais de 10 anos tentando engravidar e ela tava com dificuldade. Nós constelamos elas, isso, se eu não me engano, foi em 2022, e ela engravidou. E descobrimos na constelação que a infertilidade estava do lado do pai. Se a Miriam estiver ouvindo, quiser dar o depoimento dela, por favor, manda o áudio que a Luciana bota ao vivo pra gente aqui. Então, descobrimos que a infertilidade era do lado do pai. Então, tu percebe que são várias coisinhas que tem. Quando a gente conseguiu acolher a dor daquele pai, ela foi pro lugar de filha, eu acho que 6 meses depois ela estava grávida. E aí eu lembro que as irmãs dela que não engravidaram, vieram todas elas pra ficar grávida. Eu disse assim, vocês só vão ficar grávida depois que o Matheus nascer. O Matheus já tá aí pipocando na vida, né? É enorme. E hoje em dia tá todo mundo parindo. Então, tu percebe, nós precisamos organizar as coisas. E tudo tem que ser olhado com muito carinho e respeito, porque a gente está falando sobre vidas. E vidas que passaram e que sofreram. E hoje nós estamos no melhor da vida, porque os nossos ancestrais, eles não tinham a oportunidade de ter um Uber, de ter internet, de ter acesso a tudo que a gente tem, tá? Um beijo pra ti, eu te digo que eu vejo você. Agora nós vamos falar sobre a segunda ordem. A segunda lei, desculpa, que é a ordem e a hierarquia. A ordem, ela vem dos pais, tá? O que o teu pai e a tua mãe te deram foi a vida. E esse daqui é o teu bem mais precioso. Não adianta tu espernear, não adianta. Eu não tenho. Tu pode dizer que tu não tem, mas tu saiu de alguém. E esse aqui é o teu bem mais precioso. O que tu vai fazer disso depende de ti. Então, o que o teu pai e a tua mãe te deram e os teus professores, quando tu recebe, o que na vida a gente pode fazer é honrar eles. No caso dos professores, tu simplesmente vai colocar pra frente o aprendizado. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de ensinar no seu trabalho aquilo que ela aprendeu com medo de que alguém tomar o lugar dela? Essa pessoa, ela se sente insegura porque lá atrás ela não foi acolhida. Por isso a importância da pré-escola, por isso a importância do primário, da atenção dos professores. Os professores estão ali educando aquelas crianças. Então, eu, como aluna, hoje, colocando para frente todo o meu conhecimento alfabetizado da constelação familiar, eu honro todos aqueles que me educaram, que me ensinaram a escrever, a ler, enfim, todas essas pessoas. E quando que eu honro os meus pais? Eu honro os meus pais quando eu tenho um mínimo de dignidade nessa vida. Porque a vida que eles me deram é uma dádiva e não uma dívida. E aí começa o jogo. Por quê? Muitas e muitas vezes as pessoas olham assim, mas eu não pedi para nascer. Meu amor, uma coisa eu tenho que te dizer. Tem mais de 400 milhões de espermatozoides. Desses 400, só 200 mil ficam na fila. Por que tu não saiu dela? Eu tive até uma paciente que disse, não vai me confundir. Mas é verdade. A gente precisa também entender o lugar da gente na situação. Porque senão fica tudo muito complicado. Agora, se eu acho que os meus pais me devem alguma coisa, eles não me devem nada. O que eles me deram, ninguém mais vai poder me dar. A vida. Eu sou a Michele hoje porque meu pai e minha mãe se conheceram. E esse é o jogo. Se eles estão juntos, então isso não me interessa. Ah, a Michele tá muito grossa. É que pra mim a coisa tem que ser o fato.
Eu não fico mais floreando coisa que não fantasiando história. É isso, tá? Então, essa é a parte da hierarquia. Eles merecem respeito, os pais, os professores. Quando a gente fala sobre a ordem, aí o jogo muda. Por quê? Na ordem, os pais e os professores não entram, porque na hierarquia, os pais dão e os filhos tomam. A gente só recebe porque eles fizeram, a gente só recebe. Quando a gente se fala sobre a ordem, aí o jogo vira. Eu escuto muito das meninas o seguinte: nossa, Michelle, eu tenho o dedo podre. Ai, meu Deus do céu. Quando elas falam do dedo podre, gente, o dedo podre é a melhor história do momento. E essa história da ordem, ela vale. Vou tomar água. A ordem, ela vale muito para trabalho, amizades e relacionamentos. Onde é que a ordem entra? A maior dificuldade que a pessoa tem é saber o seu lugar na fila. Tu lembra quando tu era pequenininha, que tu ficava na filinha lá, e a pessoa dizia assim, vai pra fila, tu achava o teu lugar pelo tamanho? É sobre isso. Tu aprendeu, tu viu? A ordem. Tu sabe o teu lugar. Só que tu não quer aceitar porque um dia te disseram que tu é melhor, que tu é isso, tu é aquilo. Mas não te explicaram que existe uma ordem na vida. Tira a venda e olha a realidade. Existe um fato. Então, vamos supor, o dedo podre. Tu conheceu esse rapaz aqui na escola e ele disse assim pra ti, fulana, eu não gosto de ti porque tu tem o dedo encravado, a encravada. Teu pé é feio. O que te disseram? Não chora, meu amor, ele não te merece. Deixa ele pra lá. Pum! Exclui, bota fora, não fala com ele, não sei o quê. Quando tu exclui, lei do pertencimento, vai pro próximo. O próximo vai fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a vida quer te ensinar, meu amor. A vida tá dizendo, eu tô te mostrando o que tá acontecendo, e porque tu tem uma venda nos olhos, porque te disseram que tu ia ser feliz pra sempre, aquela coisa toda, tu vai lá e insiste. Aí o outro diz a mesma coisa, eu não gosto de ti porque tu tem pé feio. E aí, tu ao invés de olhar pros teus pés e dizer, nossa, mas eu amo os meus pés, não, tu simplesmente toma a dor dele e diz, nossa, ele não gosta de mim porque eu tenho pé feio. Eu não falo mais com ele, eu vou procurar outro. Gente, é equivalência. Se tu olha para esse cara e diz assim, eu vejo e reconheço você como meu primeiro namorado, meu primeiro amor, eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu deixo com você 50% do que deu certo e errado na relação e fico com os meus 50%. Aqui, eu tô deixando com outra responsabilidade. E hoje em dia ninguém quer isso, porque as pessoas brigam e elas se acham a dona do mundo. Gente, cada um no seu lugar. Eu não vou carregar a dor de uma relação sozinha, de uma separação sozinha. Eu não fiz filho sozinha, gente. Então, tu percebe a importância da sistêmica. E quando eu falo que essa pessoa aqui, ela é a primeira, ela tem a precedência na ordem. Mas a prioridade é de quem está agora. Porque a minha vida caminhou. E tem uma frase que eu escuto das pessoas que elas dizem assim, nossa, vamos zerar a vida e começar de novo. Mas desde quando a gente zera a vida, gente? Não existe essa possibilidade, eu tenho que encarar o fato. A pessoa teve relações conturbadas. Se eu quero ficar com um cara problemático, eu tenho que aceitar ele com todo. Mas também existe a questão de que eu sou a prioridade. E nessa prioridade, eu preciso entender que a outra mulher dele não é prioridade. Eu sou a prioridade na relação dele e os filhos. Mas aí o rapaz também precisa ter maturidade para entender de que os filhos são a prioridade e não a mulher. E aí, quando eu coloco cada um no seu lugar, você é o meu primeiro namorado, você é meu segundo namorado, eu vou deixando com essas pessoas os pesos das relações. E a vida vai me colocando situações novas para que eu possa evoluir, gente. Então, tu percebe que a ordem e a hierarquia são dinâmicas simples. Só que nós não queremos olhar para o nosso lugar na fila da escola. A gente simplesmente bate o pé e quer ser a primeira. Gente, eu não vou ser a primeira. Eu vou ser a terceira, a quarta desse cara. E tá tudo bem. E aí, quando a gente fala na sistêmica que relacionamento é coisa de adulto, muita gente sai se debatendo, porque não sabe lidar com relação. Criança não se relaciona e nem brinca com dinheiro, porque ganha. Isso é sobre maturidade. Eu amo a constelação familiar e eu fico falando porque eu fico irritada com essas coisas, gente. Então, pra gente dar uma respirada, né, depois desse tema aqui, bem importante. Luciana, bota uma música aí que eu vou tomar uma água.
começaste a conhecer a vida, tu percebe que tudo isso que nós falamos até agora tem muito sentido? Então tu viu que tu tá num lugar que não é teu. Eu vou entrar agora nesse último bloco com a parte que todo mundo mais reclama, que é o dar e receber. Todo mundo só quer receber, porque dar ninguém quer, né? Essa parte que é mais difícil. E a sistêmica fala sobre o dar e receber. E a importância nas relações, principalmente nos relacionamentos. Por quê? Quando tu conheceu o teu alecrim dourado, vocês juraram amor eterno, só que tu não olhou para o sistema dele. Então, o dar e receber, ele fala muito sobre respeitar o que vem na família do outro. Só que muitas pessoas, elas simplesmente olham para o outro e esquecem que ele tem mãe, que ele tem pai, que ele tem toda uma história que vem lá atrás. E aí é que começa o problema. Porque quando nós, hoje em dia, estamos olhando para a paixão como o amor. Só que o amor, ele vem de uma construção. E é aí que o bicho pega. Hoje em dia os relacionamentos, eles não têm mais tempo. Antigamente os casamentos duravam 60, 40, 50 anos. Ah, Michele, mas não eram felizes. Não eram. Mas hoje em dia as pessoas não ficam junto porque elas estão muito emocionadas. Elas não querem se curar de dores do passado. Então elas vão repassando esses traumas para os outros. Por quê? Porque elas não querem olhar para o seu sistema. Então, quando eu falo sobre dar e receber, é importante eu saber o meu lugar e o que eu estou contribuindo na vida do outro. Ah, Michele, mas eu cuido do outro. Não, tá tudo bem. Só que o que o outro também está te entregando? E aí é que vem a questão. No dar e receber na sistêmica, ele diz que todo sistema, ele quer pertencer. Só que quando eu conheço uma pessoa, nós somos equivalentes na relação. Todo mundo é do mesmo tamanho. Nenhum homem está na frente, a mulher está... Não tem nada disso. É todo mundo equivalente. E a dor, ela compensa no amor e na dor. Todo o problema ele é compensado assim. Então, entender que se tu dá amor demais, tu pode estar mandando esse cara embora. Porque tu não sabe se muitas vezes ele não teve uma mãe. E aí, por ele ter sido criado pela avó, ele pode sentir a falta da mãe e te ver como mãe dele. Isso é muito comum, por isso que hoje em dia a gente vê muitas relações onde inverte os papéis. E posso também dizer mais, quando a mulher, ela olha para o homem como se fosse um pai, e isso é muito comum. É quando a mulher quer fazer tudo dentro de casa e o masculino está alto. Então, na sistêmica, ela diz que nós temos que dar de pouquinho e pouquinho. Amor, tu pegou o meu chinelo? Obrigado. Pega um copo d'água? Obrigado. E assim a relação vai entrando em equilíbrio. Porque a maior dificuldade que nós temos hoje é respeitar o sistema do outro. Eu coloco dificuldades. Eu não gosto da tua mãe, eu não gosto de todo mundo. Mas quando tu casou com essa pessoa, sabia que existiam essas pessoas. Tu percebe que tudo tem uma ordem. Eu não preciso concordar com o sistema dele, mas eu tenho que aceitar que essas pessoas vieram dele. Isso se chama respeito e é o que falta muito aqui fora. E quando eu olho para minha relação, ela diz muito mais sobre o que eu quero apresentar para o outro do que sobre o verdadeiramente que eu estou vivendo. Agora, se eu entendo que esse sistema me deu a vida, que é o meu sistema de origem, e eu pego o meu par e digo assim, muito obrigado pelo que eu recebi de vocês, e nós vamos viver a nossa vida, tá tudo certo. E quando a gente faz isso? Quando tu vai morar em outro lugar, não quando tu mora na casa de cima ou tu mora na casa do pai, é quando tu pega as tuas coisas e vai viver a tua vida e tu liga pra tua mãe e pro teu pai só pra dizer, olha só, daqui a 6 meses eu vou aí te visitar. E resolve os teus problemas. Porque aquele ditado que diz quem casa quer casa é sobre isso. E aqui a relação ela tende a dar certo. Porque vocês estão trazendo de pouquinho em pouquinho e se desafiando. Só que quando eu tenho aqui demais e aqui demais, eu vou doando. Amor, tu já comeu, tomou água, bebeu. Nós mulheres fizemos isso. Olha aqui eu dando demais pra esse cara. Esse cara que não teve a mãe e foi criado pela avó, ele simplesmente vai dizer assim, nossa, tô cansado. E aí ele vai jogar futebol e não volta mais. E aí ele troca pela feia. Por que ele te troca pela feia? Porque a feia tá equilibrada com ele. Então a feia, ela veio energeticamente para ele. Tem um exemplo muito comum. Aqueles noivados, ó. Aquela pessoa que fica noiva por 5, 6 anos com a pessoa... E aquele noivado, aí daqui a pouco o cara trai, conhece uma mulher, engravida, casa em 6 meses e tá casado até hoje. Gente, porque o sistema só tava esperando a oportunidade para ele sair fora. Ele precisa viver uma vida leve em equilíbrio. Isso a gente fala sobre ciúme. O ciúme, inconscientemente, é uma lealdade sistêmica.
Eu tenho uma cliente, eu vou fazer um movimento rápido para vocês aqui entenderem o que é o ciúme. Eu tenho uma cliente que ela chegou e disse assim, Michelle, eu conheci um cara que é muito areia pro meu caminhão. E ela deve estar ouvindo. E aí eu olhei para ela e disse assim, como assim? Nossa, ele veio de outro país, ele fala 2 idiomas, ele é viajado, tem cidadania, não sei onde, não sei o que. Eu disse, tá, mas eu não entendi. E eu disse, tu é uma mulher maravilhosa. Aí ela pegou e disse assim pra mim, eu não dou conta dele, bem essas palavras que ela usou. Eu disse, não, mas não é possível. Eu disse pra ela, eu vou te fazer 2 perguntas. Pra mim o jogo é rápido. Quem do teu sistema familiar teve a oportunidade de viver uma história como tu pode viver? Aí ela olhou pra mim, ninguém. Quem do teu sistema familiar se casou com um cara viajado, nananana, ninguém. Bingo! Ela estava sendo leal às mulheres do sistema. Tu percebe? São dores inconscientes, é tudo muito sutil. Nós vamos trabalhar para pertencer ao nosso sistema. Tem uma pergunta, gente. Tem um depoimento. Pode pôr. Vamos ouvir o depoimento. Como a Michelle disse, eu conselhei com ela em 2022. Oi, Luciana, é Miriam de Brasília. Como a Michelle disse, eu conselhei com ela em 2022, 3 meses depois eu engravidei. Eu vinha de uma história de 10 anos tentando, tinha feito fertilização, tinha feito vários tratamentos, não tinha conseguido. E eu encontrei na constelação uma última esperança de conseguir engravidar. E ela me disse durante a constelação que assim que meu filho nascesse, as portas da fertilidade iriam abrir para minha família, porque as minhas primas também tinham dificuldade, minhas irmãs, enfim. E hoje, graças a Deus, nós somos uma família muito fértil, estamos multiplicando e eu estou muito feliz. A Michelle diz sempre, né, que ela vê a gente, ela entende o nosso lado, as nossas questões, e eu sou muito grata, me sinto muito abençoada por ter ela na minha vida até hoje. Ela tem me acompanhado e tem feito parte dos meus processos e das minhas vitórias. Tem mais um bonito depoimento. Deixa eu abrir aqui, bonito depoimento. Tem aqui também mais uma pergunta. Miriam, parabéns, viu? Também tenho visto as transformações que a Michelle tem feito em adolescente. O que acontece na situação de uma família numerosa passar a não querer ter mais filhos? Somos 7 irmãos, 3 mulheres e 4 homens, todos sem filhos. Não somos estéreis. Seria uma ordem kármica de encerramento da nossa linhagem ou seria algum trauma familiar que nos impediu de procriar? Existem 2 situações, não tem nada com kármico isso daí. O que pode ter acontecido tu imagina só, vou pegar aqui meus bonecos para vocês entenderem como é que é o processo. Uma família numerosa. Eu já peguei famílias assim, onde a mãe tinha 9 filhos. A minha avó teve 13, né? E aí tu imagina só, o que é a tendência dessas pessoas não quererem? Porque essa pessoa primogênita, ela sempre, eu vou botar aqui, a primogênita, ela é sempre que sofre mais, ou o primogênito, porque é ele que vai passar por todo o processo da fralda de pano, de experimentar remédio que não dá certo, é tudo o primogênito que passa. Só que aí, quando ele tá crescendo e ele quer a vida dele e a atenção da mãe, a mãe já tem que dar atenção pros outros. E aí é aqui que começa a falta de ordem no sistema. E por isso muitas pessoas não estão querendo engravidar. Porque o que acontece? Eu criei os meus irmãos. Para que eu vou querer ter filho? Tu percebe? Eu saí do meu lugar de filha, fui pro meu lugar de mãe. E como é que eu vou querer engravidar? Eu não vou querer esse processo. Eu preciso olhar para o meu sistema para saber aonde está essa desordem, para que eu honre essas pessoas que trouxeram esse problema, porque todo problema ele tem uma utilidade. Qual é a utilidade? Dar luz a alguma coisa que precisa ser vista e que foi esquecida, e o esquecimento é uma rejeição, abandono, enfim. Então, quando eu olho para essa forma aqui, eu percebo que essas pessoas estão todas fora do lugar. E o sofrimento inconsciente delas, assim, olha, eu sei o que eu passei, eu sei que a minha tia passou, eu não quero isso, eu não vou viver isso. Michelle, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, essa é minha, tá, gente? A gente tem visto que essa geração mais pra cá, né,
de 1980 para cá, vamos dizer assim, é uma geração mais contida e menos ousada, né? Uma geração que ela não é tão ousada quanto uma galera mais antiga. E aí, com depoimento de amigas, e a gente descobre que são mais preguiçosos, mais morosos, não querem aquele abandono do seu lar, daquela casa, ou assumir as responsabilidades que devem assumir. A gente tem amigos que têm esse caso, eu conheço pessoas. O que se dá isso? É da geração? É da criação? Por que hoje nós temos a maior parte de tanto homens quanto mulheres com quase 40 anos ainda vivendo dentro da casa dos pais? E o porquê isso? Veja bem, Luciana, lembra quando eu falei da ordem, da hierarquia? O jogo é simples. A vida, ela é uma dádiva, ela não é uma dívida. Os teus avós, eles estavam na lavoura, tiveram uma vida difícil. Os teus pais já tiveram uma vida um pouquinho mais confortável. E aí, qual é a cabeça dos pais? Eu tenho uma dívida com os meus filhos. Eu vou dar a ele tudo que eu não tive. Quando tu dá a essa pessoa tudo que ela não teve, tu não dá a dignidade dessa alma de ir buscar por si próprio. Porque tu percebe, os nossos processos são simples. Todo dia eu vou aprendendo a cada dia ser adulta. Só que se eu tenho alguém que está sempre cuidando de mim, eu não vou ter o desconforto de ter que pagar o boleto. Não, mas e quando eles ajudam? Porque muitos ajudam dentro de casa. Mas mesmo assim, não é aquela responsabilidade de uma casa solo, né? O filho só cresce quando ele vai pra rua. Feliz do pai que diz assim, ó, pega as tuas coisas, vai morar nem que seja da casa do lado, vai pagar os teus boletos. Porque assim, ó, tu imagina só, os teus avós tiveram que se virar lá atrás, os teus pais também, e tu tem uma vida confortável por quê? Se tu é herdeiro, tá tudo bem, a gente ainda tem uma justificativa. Mas gente normal, pelo amor de Deus, tu tem que honrar a oportunidade que tu tem de viver e levar a transformação pro teu sistema, porque tu tá tendo oportunidade que essas pessoas não tiveram. Então, eu vou te dar um exemplo. Ontem eu atendi uma moça que a gente acabou constelando, e olha que doido, o avô dela pegou uma parte da herança e deu pro primogênito. Até aí tá tudo bem. Só que ela se identificou com a dor do pai. O pai tem uma empresa. Olha só, o pai tem uma empresa e ele queria deixar essa empresa para ela porque ela é primogênita. Ela saiu da empresa e o pai passou a empresa pro outro filho. E eu disse, gente, por que tudo isso? Ela se identificou com uma dor do pai. Então, ou seja, ela não quis aquilo que é dela por direito. Ela negou o sistema. E aí causou um conflito, o negócio tá uma coisa doida. Temos que botar na ordem. Porque assim, eu preciso respeitar e receber a herança como um presente, mas eu, por si só, a minha alma, ela precisa de dignidade. E a dignidade eu tenho quando eu arregaço as minhas mangas e vou em busca da vida, que é o meu trabalho, a minha dignidade. Se o meu pai e minha mãe quiserem me ajudar, ok. Mas eu tenho que botar minha cara na minha vida, porque quando os meus pais não tiverem mais vida, aí como é que eu faço? Lembra? O que acontece quando esse ser humano que se torna homem ou mulher, né, adulta, se nega a crescer em todas as partes? Nós temos partes. E o que acontece com ele, com esse ser humano, caso os pais se vão e ele está ali ainda naquele mesmo núcleo, sem cortar o cordão umbilical? O que acontece com ele? Sofre. Por que a gente vê homens infantilizados? Porque a gente vê mulheres, essas meninas dizem, eu quero um homem para abrir um cara, tá precisando do pai. A dinâmica é simples. As pessoas se tornam infantilizadas porque elas não foram criadas para ir para a vida. Tu percebe? É a vida que nos mostra como a gente vive. Tira a venda, olha para a realidade. Existe um fato. Eu não concordo com o que aconteceu, mas eu preciso aceitar que o fato é esse. E o que eu tô fazendo? Meu pai não nasceu herdeiro. O que eu posso fazer? É buscar o que eu quero. E eu tenho a saúde, eu recebi a vida, o amor e a força. Eu só preciso disso porque os meus pais são as raízes da árvore. Olha essa árvore genealógica. Os nossos pais são as raízes. E eu sou os galhos, aquela coisa toda. Eu preciso da vida para florescer. E quando eu olho para a vida, aí ela me responde. Porque eu estou honrando. Olha a hierarquia, a ordem. Então, assim, se eu estou buscando a vida, eu consigo honrar
os meus pais. Só que se eu tô morando com meus pais, dizendo que eles me devem isso, eles me devem aquilo que eu não pedi para nascer, a tendência é cada vez eu sofrer mais e causar conflito. Porque os filhos nasceram para andar para frente. Ninguém andou para andar para trás. Tu percebe que a ordem é simples do negócio. Tá fazendo sentido para ti? Gente, tá fazendo sentido? Existem uma ordem, a gente só tem que aprender que existem uma ordem e essa ordem é importante. Então, quando a gente fala sobre isso, as dinâmicas ficam cada vez mais claras. Eu não estou no meu lugar. E a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias quando nos acordamos é: qual é o meu lugar? Se eu estou desconfortável, eu não estou no meu lugar. Tem até um meme que é uma cebola com uma partezinha de uma bergamota. Não é o lugar dela. Sai. E vai sair, vai viver a tua vida. E a mesma coisa, tu só vai crescer e amadurecer quando tu for morar sozinho. Enquanto isso, tu vai continuar de bengala. E a bengala é a pior coisa que o pai dá pro filho. Porque o pai vai fazer a passagem e o filho vai ficar com essa bengala remando na vida. E aí depois o que ele vai fazer? Ele vai injustiçar, colocar a culpa no pai, no mundo, na vida, e ninguém presta. Mas a autorresponsabilidade que ele tinha que ter, que é de ter feito a força de amamentar na mãe... Meu filho, tu viveu porque tu quis, porque tu poderia dizer assim, não quero. O sopro de vida foi dado, mas tu poderia ter rejeitado, tu poderia ter feito muita coisa, mas tu viveu. Por isso que a vida é uma dádiva, e tu tem que viver, porque tem muita gente que quer estar no teu lugar, experienciando as oportunidades que tu tem, que não dá valor. A coisa é muito simples, tira a venda e olha para a realidade. E é isso que vai te dando a mudança, e a sistêmica é muito curta e grossa. Eu quero só fazer uma ressalva aqui, porque a gente já tá no último bloco, eu tô falando que nem uma gralha. Eu quero fazer uma ressalva muito importante que as pessoas falam pra mim assim: Michele, eu tenho problema financeiro. Isso é o que eu mais recebo, eu tenho problema financeiro. Eu disse, gente, problema financeiro é algo muito legal da gente se olhar e entender que a dívida, ela tá sempre querendo mostrar alguma coisa. Não que é legal ficar endividado, mas a gente fica, e tá tudo bem. Ir pro SPC e pro Serasa é muito normal, não veja isso como errado. Porque existe a dívida emocional e a dívida do débito financeiro. Porque assim, ficar endividado porque tu não tá organizado é uma coisa. Agora, tu ficar com débito emocional é tu tá cada vez mais queimando. E a gente tá sempre nesses conflitos. A mãe e o pai. E eu falo muito sobre a mãe e o pai porque eu trabalhei e trabalho muito o meu paterno. Porque a mãe é o dinheiro que fica. A mãe é o dinheiro que chega, o pai é o dinheiro que fica. A mãe é a prosperidade, o pai é a abundância. Por que que a mãe é a prosperidade e o pai é a abundância? A mãe é a prosperidade, o sucesso profissional, porque tu foi o primeiro empreendimento da tua mãe. Tu tem noção que quando tu nasceu, a tua mãe cuidou de ti até tu ir pra faculdade. Ela se virou nos 30 pra te buscar na escola, pra te dar comida, pra tu comer, pra te cuidar. Quando tu deu certo, ela ficou feliz. Por isso que as pessoas dizem, esse prêmio é pra minha mãe, isso é pra minha mãe. Por quê? Nós, como os filhos, nós temos um reconhecimento do sucesso profissional que a gente tem a tudo aquilo que a nossa mãe nos dedicou. E tu percebe que isso é inconsciente. Só que o pai, não menos importante, ele é as relações. Ele é o network, ele é essa comunicação, ele é a simpatia, ele é as relações externas que a gente tem. Só que quando eu tenho uma boa relação com os meus pais, e aí não falo de beijo e abraço, falo de conexão mesmo, entender e respeitar a história deles, aqui o jogo muda, porque eu consigo prosperar e ter abundância. Só que muitas vezes as pessoas dizem assim, Michele, o dinheiro ele chega pra mim, só que ele não fica. Ou ele fica e eu não consigo usar. São diversas e diversas situações. E o que acontece? Se eu tenho problema com meu pai, o dinheiro não vai ficar. Porque quando minha mãe cuidava de mim, o meu pai ia trabalhar e quando ele trazia o dinheiro para casa, ela fazia comida e me alimentava. Esse é o jogo. Então as tuas conexões falam muito sobre isso. E o porém é que, para tu saber lidar com tudo isso daqui, para fechar a nossa aula de hoje, tu precisa entender que a vida sempre vai te dar 1, 2, 3 passos para frente e 4 para trás. Por quê? Tu precisa olhar para a tua história e reconhecer de onde tu veio. De novo, tu não precisa concordar com o que as pessoas fizeram e nem com o que tu viveu. Mas tu tem a oportunidade de fazer um caminho diferente. E isso é algo que o Berto sempre fala. Nós precisamos olhar para o novo. Sempre que tu tiver uma dificuldade, te pergunta: isso que eu estou fazendo agora, vai me dar uma experiência nova ou vai me dar uma experiência nova? Eu já fiz isso ou não fiz isso? O jogo é simples.
São coisas práticas e básicas. Tira a venda, olha para a realidade da vida e todo dia a vida sorri para ti. Existem problemas e os problemas vão continuar. Não vou te dizer que vai, não vai. Só que a forma de tu lidar com eles vai ser muito mais prática. E não vai ser com o teu descontrole emocional, querendo espernear no meio da rua, brigar com as pessoas e ofender todo mundo até por causa de uma uva passa. A dinâmica é simples, cada um no seu lugar. E quando tu olha para tua menina, ela consegue deixar tu seguir a vida e prosperar. Porque aqui é um adulto confiante. O teu pai e a tua mãe reconhecem o caminho que tu fez. E aqui tu brilha. O jogo é simples, não precisa de muita coisa. Ok? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo até agora. Eu estou muito feliz em apresentar o meu trabalho abertamente aqui na rádio. É muito desafiador para mim, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa da internet. O meu Instagram é @michelleramos.terapeuta. Se tiver alguma dúvida, quiser constelar, pode mandar mensagem no meu direct, ou até mesmo aqui para a rádio que a Luciana me passa. E eu quero dizer para vocês que o meu sistema honra todo o sistema de vocês. E hoje é um dia muito importante para mim, porque eu honro as mulheres do meu sistema. A sistêmica, ela diz que o nosso lado direito é o masculino e o esquerdo é o feminino. E eu saí de casa com o meu lado esquerdo pesando e o meu braço estava doendo. E essa energia é das mulheres, porque elas sabem que eu estou fazendo um movimento muito diferente. Nem melhor nem pior, é somente diferente. O jogo é esse. Um beijo pra ti, uma ótima semana e eu te espero na próxima terça-feira com uma convidada pra lá de especial. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado com o mundo e o mundo ligado em você. Um beijo, tchau!